Fala pessoal, voltamos aqui e agora então para fazer um probleminha de aplicação, né? No caso isso daqui é um oscilador harmônico, né? Um problema de oscilador harmônico com, né, amortecimento, tá? Então do que se trata essa relação? Aqui a gente precisa de princípios físicos, né, para a gente entender. Não vou ficar me atentando muito sobre isso, né? Mas depois eu monto a equação e explico para vocês da onde que vem cada uma dessas relações, tá? Então ele passa para a gente o seguinte: uma mola presa a uma massa de 2 kg tem uma constante de amortecimento de 14 newtons segundo por metro, tá? E uma força de 6 newton é necessária para manter a mola esticada a 0,5 metros além do seu comprimento natural. Tá? Então isso representa para nós a deformação que essa mola está sofrendo. Tá? A mola é esticada 1 metro além do seu comprimento natural e então ela é solta com velocidade zero. Tá? Então localize a posição da massa em qualquer momento t. Tá? Então vamos lá, note que não tem equação, não tem nada, ou seja, a gente precisa modelar esse procedimento. Tá? Então o que nós temos? Uma mola ela é esticada e depois solta. Então você sabe que ela vai fazer esse movimento aqui. Ela vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, até que ela vai chegar a uma estabilização, né? Vai se estabilizar. Ela vai fazer esse movimento oscilatório. Tá? E a gente quer definir a posição dessa mola ao longo do tempo, né? Já que ela vai apresentando uma oscilação ao longo do tempo. Vamos representar aqui graficamente por algo do tipo x, tá? Então, a posição dessa mola ao longo do tempo, t, certo? Ou seja, qual é a posição que ela vai se encontrar, né? No caso, essa massa que está presa na ponta dessa mola ao longo do tempo. Tá? Não é uma pergunta de calcular força, mas é como calcular o movimento dessa, né, posição. Então a gente quer determinar x, que é a nossa posição, em função do tempo. Tá? O que a gente precisa determinar, que ele quer a posição da massa em qualquer instante t. Tá? É isso que a gente deseja. Perfeito? Bom, gente, para a gente conseguir determinar isso, né, a gente precisa de vários artifícios. Né? O primeiro, o que vai acontecer com essa mola? Em um determinado ponto, ela vai entrar em equilíbrio, né? Ela vai parar de oscilar. Tá? E para isso acontecer, a gente precisa lembrar da questão de forças resultantes, ou seja, a soma das forças que atuam sobre a mola, tá, vão ter que ser igual a zero. Tá? Então quer dizer que a gente vai ter a força que é aplicada sobre a mola, mais a força de amortecimento que sofre sobre a mola, tá? Então a força de amortecimento, mais a força elástica que age sobre a mola, vai ter que ser igual a zero. Tá? Então a força que é aplicada sobre a mola, mais a força de amortecimento, mais a força elástica, vai ter que gerar para nós resultante nula no final desse total procedimento. Tá? Agora, o que é massa? Né? O que é força? Força, pela segunda lei de Newton, ela é a massa, opa, apareceu a massa, isso é interessante, massa vezes a aceleração. Tá? A força de amortecimento é a constante de amortecimento C, no caso esse valor aqui, vezes a velocidade com que a mola se move. Lembrando que a velocidade é variável, né? Já que ela faz esse processo de oscilação, ela ganha velocidade e perde velocidade devido à aceleração que atua sobre o corpo. Mais a força elástica. No caso, a força elástica, ela vai ser a constante elástica vezes a deformação x. Né? Então a gente tem essa relação física. Tá? Agora, o que é aceleração? Aceleração é a derivada de segunda ordem da posição.
tá? Então a gente pode falar que isso é massa vezes a aceleração, nada mais é que x, duas linhas, a derivada de segunda ordem da posição, tá? Mais a constante de amortecimento vezes a velocidade. O que é a velocidade? É a derivada de primeira ordem da posição. Tá? Eu coloquei v ali, mas na verdade é x. Tá? Então, note que está gerando aqui uma EDO, né? Massa vezes derivada de segunda ordem, constante de amortecimento vezes derivada de primeira ordem, mais K vezes a posição vai ser igual a zero. No geral aqui, então, uma EDO de segunda ordem e homogênea, né? Por critério, já que a soma dessas forças deve resultar em valor nulo. Então isso aqui é um processo de modelagem. Então note que eu tomei alguns valores, não entrei tanto na questão de definições físicas, mas a soma das forças deve ser igual a zero, o que é força, o que é a força de amortecimento, o que é força elástica, para a gente definir essa equação. Então a gente conseguiu definir a equação, né? Gerando uma equação diferencial de segunda ordem. Então a nossa massa é de 2 kg, então vamos marcar aqui massa vai ser 2 kg, ok. A constante de elasticidade, a constante de amortecimento é 14 newtons segundo por metro. Tá? Agora a gente precisa também descobrir qual que é essa constante elástica, né? Qual vai ser o nosso valor de K, que o problema ele não trouxe. Mas como que a gente consegue calcular o valor de K? Né? A gente tem que tomar então como base a força elástica, né? A força elástica ela é igual à constante de elasticidade vezes a deformação. Tá? Ou seja, a constante de elasticidade, ou constante elástica da mola, é a força elástica dividido pela deformação. E nesse caso, a gente tem aqui, né, descrito no problema, ó, uma força de 6 newton é necessária para manter a mola esticada 0,5. Tá? Então você tem aqui uma condição de equilíbrio. Tá? Então, com 6 newton, você tem uma deformação de 0,5. Então, a gente vai fazer 6 dividido por 0,5. E a nossa constante elástica, então, ela vai ser de 12 newton por metro. Né? Lembrando que em cima é força e embaixo é deformação em metro. Então, eu achei o valor da constante elástica. Então, nós temos esses três dados que são valores aí, então, constantes. Né, gerando a nossa equação. Outro ponto que nós vamos precisar aqui, né, vou montar a nossa equação agora, ela vai ficar então da seguinte forma, né, 2 vezes a derivada de segunda ordem da posição, mais 14 vezes a derivada de primeira ordem, mais 12 vezes a posição, isso vai ter que ser igual a zero. Então nós temos aqui a nossa EDO montada para essa situação. Agora a gente precisa dos valores iniciais, os nossos, né, o valor de contorno ou valores iniciais. Então a gente vai precisar extrair essas informações também desse enunciado. Tá? Então, qual é a posição inicial da mola, ou seja, a posição no tempo zero? Tá? Então vamos fazer uma leitura atenta. Né? Além do seu comprimento, ó. A mola é esticada 1 metro além do seu comprimento natural e solta com velocidade zero. Tá? Então quer dizer que no momento inicial, o x, né, a posição no momento inicial, que é no tempo zero, ela vai ser igual a 1 metro. Tá? Ela vai ter uma deformação de 1 metro antes de ser solta, né? Imediatamente antes de ser solta. E temos também a velocidade com que ela é solta. Ela é solta com velocidade zero.
tá? Então quer dizer que a nossa derivada de primeira ordem para quando o tempo ele é zero, ele vai ser zero também, tá? Então agora a gente vai resolver essa equação usando essas condições, usando esse processo de modelagem. Então a equação auxiliar nos vai fornecer 2 vezes lambda ao quadrado mais 14 vezes lambda mais 12. Isso vai ser, então, igual a zero. A gente pode simplificar essa equação por 2, tá? Então, a gente vai ter aqui lambda ao quadrado mais 7 lambda mais 6 igual a zero. Vamos resolver aqui a nossa ideal homogênea, né? Então, delta vai ser 49 menos 4 vezes 1 vezes 6. Aqui vai ser 24, então o nosso delta ele vai ser 25. Tá? Ou seja, primeiro caso, duas soluções distintas. Né? Então, lambda vai ser igual a menos 7 mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2 vezes o A, que vai ser, então, 2. Então, daqui temos os dois valores de lambda. Lambda 1 vai ser menos 7 mais 5, que é menos 2. Né? Menos 2 sobre, menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. E teremos o lambda 2, que vai ser menos 7 com menos 5, menos 12, dividido por 2, é menos 6. Tá? Então, a nossa solução geral, né, vai ser dada por y. Opa, y não, perdonem. É x, que a gente está trabalhando com a questão de x. Né? A posição é dada em x, então x vai ser igual a vezes e elevado a menos x mais b vezes e elevado a menos 6x. Tá? Temos então a função que na verdade não é x também, peço perdão de novo. Né? A associação que nós temos é x em função do tempo. Né? Então aqui seria menos t e aqui é menos 6t. Né? Até colocar aqui a nomenclatura de forma melhor, né? X ele está em função do tempo. X está em função do tempo t. Tá? Geramos então essa nossa expressão geral. Agora, usando então os nossos valores de contorno, a gente vai tentar determinar os valores dessas constantes para o problema que a gente está trabalhando. Tá? Então, para quando o tempo é zero, a posição da massa, né, nessa mola vai ser de 1 metro. Então, substituindo, nós vamos ter A vezes E elevado a zero, mais B vezes E elevado a menos 6 vezes zero, que vai ser E elevado a zero. Isso vai ter que ser igual a 1. Chegamos, então, que A mais B é igual a 1. Não conseguimos achar os valores de A e B, então vamos deixar aqui a nossa equação guardada. Provavelmente a gente vai cair num sistema ou algo muito parecido. Agora, para a próxima informação, a gente vai precisar da derivada dessa expressão, que eu já poderia ter calculado igual eu fiz no exemplo anterior. Tá? Então vamos lá, né? X'. Pronto, passou. Né? Então vamos derivar a nossa expressão. Cuidado, né? A derivada de e elevado a menos t é derivada por regra da cadeia. Como que é aquele famoso caso? Então eu vou derivar e, ela vai dar ela mesma, mas eu preciso multiplicar pela derivada do expoente. Então a gente vai ter aqui a vezes e elevado a menos t vezes a derivada do expoente, que é menos 1. E a mesma coisa vai acontecer com a segunda parte da nossa expressão. Nós teremos então mais b vezes e elevado a menos 6t vezes a derivada de menos 6t,
que é menos 6. Tá? Ou seja, a nossa derivada de primeira ordem da posição, que é então a velocidade ou a função que define a velocidade, vai ser dada por menos a vezes z elevado a menos t, menos 6 vezes o valor de b vezes z elevado a menos 6t. Tá? Temos aqui a expressão, então. E nós sabemos que a derivada para o tempo zero, ela vai ser igual a zero, velocidade nula. Tá? Então, substituindo a nossa expressão, a gente vai ter menos a vezes z elevado a zero, menos 6 vezes o b vezes z elevado a zero, isso vai ter que ser igual a zero. Nós vamos chegar, então, i elevado a zero é 1, em menos a menos 6b igual a zero. Chegamos numa segunda equação, também de duas incógnitas, né, que não podemos resolver. Então, juntando esta segunda equação com a nossa primeira equação, a gente pode montar um sistema no qual nós teremos que A somado à constante B, ela vai ser igual a 1, e menos A subtraído 6B, ela vai ser igual a zero. Tá? Esse sistema está simples de ser resolvido, né? A gente pode somar as duas equações, A menos A vai zerar, B com mais menos 6, a gente vai ter menos 5B, e 1 mais 0 é 1, então nós vamos ter daqui que o nosso valor de B ele é igual a menos 1/5. Tá? Então chegamos aqui no valor de B. Substituindo na primeira, nós vamos ter então que A menos 1/5 vai ter que ser igual a 1. Isso vai gerar então para nós que A ele é igual a 6/5. Né? Como que eu cheguei nesse 6/5? É passar o 1/5 para o outro lado, então vai ficar 1 mais 1/5 que vai estar gerando 6/5 para a gente. Tá? Então está aqui o nosso valor de A. Feito isso, achamos os valores das duas constantes e podemos então definir que a posição ao longo do tempo da nossa massa presa nessa mola vai ser igual a, que é nosso 6/5, 6/5 vezes e elevado a menos t, menos, né, mais b, na verdade, né? Então, vai ficar menos 1/5 vezes e elevado a menos 6t. Tá? Então, nós temos esta relação que foi desenvolvida aqui. Tá? Então, essa função que a gente determinou, né, x em função do tempo, ela vai calcular a posição dessa massa que foi presa na mola ao longo de qualquer instante. Né? Então, no tempo zero, a gente substitui zero, essa expressão vai dar 1. Né? Para o tempo 1, a gente substitui, a gente vai ter uma nova posição. Para o tempo 2, para o tempo 60, para o tempo 40, ou seja, para qualquer valor de tempo, a gente determina esta posição. Tá? Poderia também, né, jogar o valor de A e B nesta expressão de aqui da derivada e ter a função que controla a velocidade da mola da massa ao longo do tempo. Tá? Então, isso aqui são problemas, é um problema de aplicação. Né? Problemas de aplicação, você não tem a equação modelada, que é, na verdade, o grande objetivo ali em parte dos engenheiros. Né? Você não tem as equações diferenciais já expostas, já prontas. Elas surgem através desse processo de modelagem, né? Modelar a situação. Então, trabalhar com as forças, lembrar que força é tal característica, que aceleração e velocidade são diferenciais de uma certa posição, e isso vai gerar a equação diferencial. Elas nunca vão apresentar-se prontas, né? Claro que
O foco do nosso estudo não é a modelagem, a gente fica até triste, porque o interessante, né, o melhor seria ensinar a modelar do que apenas a resolver, né? Mas a gente fala do processo de modelagem, mas a gente acaba não ensinando a fazer modelagens, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos ao longo do semestre. Não se esqueçam de fazer essa última atividade, né? A atividade da aula 8, que é a atividade 7, tá? Que ela tem encerramento, ela tem um prazo menor, né? Ela se encerra então na terça-feira, né? Dia 15 às 23h59. E ela se encerra nesse período porque eu preciso digitar a nota final no dia 16, tá? Na quarta. Então, até a terça-feira. Então, façam, tenham boas férias, tenham um bom ano novo, tenham um bom Natal e até qualquer dia desses aí. Grande abraço, fui!